Olá, eu sou Mariana. Eu sou David. Bem-vindos ao Bichas Cobardes, Um programa sobre cobardia e coragem queer em defesa das manas oprimidas, e ataque contra todas as bestas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas bifóbicas e pessoas estúpidas em geral. Ia, fogo, estamos de volta. Passado Ahá. um verão inteiro para a Já tinha saudades. para a season 2 do Bichas Cobardes. Portanto, quando forem procurar os torrents para fazer sacar é T02. T02. Não, Não, enfim, não é. é season, é T02. Anyway, avançando. E para começarmos a segunda season, temos aqui connosco o Duarte, que nós já vamos apresentar, mas antes vamos falar do tópico, e o tópico de hoje é experiências trans, Transição. Está sincronizado. E para falar sobre isso temos aqui o Duarte Gaio, que é uma pessoa que nós conhecemos deste mundo do ativismo LGBT, que também fez colaborações já com o Clítoris. Duarte, olá. Olá. Como estás? Olá. Chega aqui mais ao perto do microfone para te ouvirmos. Então, a ideia surgiu de te convidar para vires ao programa foi porque eu descobri que tinhas um canal no YouTube em que era muito interessante. Queres falar um bocadinho sobre o canal do YouTube que tu tens e como é que surgiu a ideia? Sim. Ups. Então eu comecei o canal do YouTube quando comecei a transição física. Estava em Inglaterra na altura e foi uma forma de manter os meus amigos a par da minha transição física e um bocadinho para mais tarde recordar também e para poder dar conselhos a outras pessoas trans. Sim, que é interessante. Tenho encontrado alguns álbuns destes no YouTube e fotos de pessoas que guardam o seu processo Sim. de transição e é muito interessante ver não só a parte física, mas também a mudança emocional e de espírito, não é? Sim, mas a parte física é engraçada. Eu inicialmente até estava a tirar uma foto por dia para mais tarde, daqui a um ano, punha tudo de seguida e ficava um gif engraçado. Mas aos 4 meses não pude continuar com o projeto. E pronto. Ok. Como é que começou o programa, o canal do YouTube? Quando é que tu decidiste que ias começar o programa e quando é que decidiste que ias iniciar oficialmente esta etapa mais visível? Bem, eu tinha falado, eu tenho um amigo meu chamado Mi, que também é trans, e eu tinha um canal de YouTube. E eu pensei, bem, se calhar podia fazer também, é uma boa ideia, e comecei a tentar. Acabei por nunca pôr nada no YouTube até ao dia em que recebi o diagnóstico e comecei a transição física. Fala só um bocadinho melhor sobre o diagnóstico. O diagnóstico eu obtive-o em Inglaterra. Fui ter com um psiquiatra e com um endocrinologista e eles deram-me os diagnósticos, porque se estivesse em Portugal ia ter de esperar anos. Ok, qual é que é o nome mesmo oficial do diagnóstico? Lá é Gender Dysphoria. Ok. Cá agora também já dão disforia de género, mas normalmente o psiquiatra escreve sempre perturbação de identidade de género. Ok, e isso aí É uma doença mental, supostamente. Como é que é? O Mi tinha há 2 anos na marcha, esta doença só me dá para dançar, Exato, não era? Essa foto era. mítica. Acho que isso resume um bocado. Enfim. Mas já há um país no mundo onde já não é classificado como doença mental, é a Dinamarca. Ok, pois, houve uma alteração agora recente que é, não precisas de diagnóstico absolutamente nenhum para fazer a Não. alteração de nome, não é? Só que na prática acaba por não ser muito bom para pessoal dinamarquês, porque eles acabam por ter de ir, por exemplo, a fazer cirurgias. Como não são consideradas doenças na Dinamarca, não há nenhum médico que as faça. Portanto, tem de ir à Alemanha ou à Suécia. Ok, não há médicas fáceis ou eles não têm apoio? Não podem tem mesmo... médico e não há apoio e o médico que as fazia saiu do país. Ok. Uau. Pois, por isso Caramba. Por isso é que esta questão associada às despatologizações às vezes não é às consensual. vezes, Porque depois existem... Podia ser um passo magnífico, mas na prática não ajuda muito. Para relembrar, aqui em Portugal, como é que é o processo? Precisas de várias avaliações, precisas de 2 pelo menos, de um psicólogo e de um médico. Só que o problema é obtê-las, porque precisas de passar por alguns meses de experiência social no género com que te identificas. Ok. E eles precisam de ver se estás, de facto, se não estás a transgredir, digamos assim. A transgredir? Sim. O que é que isso quer dizer? Se estás mesmo a fazer a experiência Não é uma social. fase. Exato. É um bocado isso. Só que pode ir dos 6 meses aos 2 anos e depois lá está. Por exemplo, se tu fores transgénero
Imaginemos que é F2M, ou seja, de mulher para... Female to male. Exato. Se tu te identificares como homossexual, por exemplo, só esse facto já vai fazer com que provavelmente eles não te vão dar o diagnóstico. Porque para que queres mudar se te sentes atraído por homens? Não é mais fácil seres uma mulher hétero? Não é mais fácil. Essa pergunta nunca acaba mesmo. O que é que estou a fazer assim? Mais fácil é, não sei. Enfim, estar deitado a vida inteira sem fazer nada. Mas pronto, ok. E depois, em Portugal, depois de conseguir esse diagnóstico, depois pode-se começar... O tratamento com a testosterona. Sim. Ou com hormonas. Sim, e pronto. Tudo o resto que as pessoas possam querer fazer. Ok. No teu caso pessoal, tu és uma pessoa muito aberta no YouTube, eu acho isso... não sei, é genuíno e isso é bonito. E tu falas muitas coisas e das alterações que tens sentido. Como é que tem sido no teu processo? Tem sido uma coisa... eu acho que tem sido demasiado lento. O físico, sim. Okay. O físico. E o outro também, o outro ainda mais. Porque, lá está... ok, já tinha os diagnósticos e tendo os diagnósticos, a lei portuguesa diz que se tiveres diagnósticos dos médicos, sejam portugueses ou não, basta ires ao registro civil e podes mudar o teu nome. Mas depois na prática não é bem assim, porque há uma lista dos médicos que são aceitos no registro civil. Ou seja, eu fui para a Inglaterra, recebi os diagnósticos, comecei o tratamento físico, mas não me deixaram mudar de nome. Ok. Por isso mudei-o há uns mesinhos só. Sim. Quando finalmente consegui as avaliações cá. Ok. Por falar de nome, isso era uma das coisas que eu também queria falar. Eu ontem estive a ver um filme, nós estávamos há bocado a falar, que é o Something Must Break no Queer, que relata muito a experiência da personagem principal a escolher o nome. Não é escolher o nome, mas é a falar do mundo nesse seu novo nome e fazer com que as pessoas o aceitem, que o identifiquem com ele em vez do nome antigo. E pronto, tenho alguma curiosidade sobre como é que este processo suponho que seja diferente para todas as pessoas, mas de escolha e de identificação e de confrontar o mundo com esta nossa nova... Como é que tu podes dizer como sobre é que eu escolhi o nome? Se quiseres falar Bem, sobre o que eu sei, a maior parte do pessoal escolhe o seu nome, ou porque já era um nome pelo qual o tratavam, ou porque é um nome que gostam. Eu, no meu caso, eu ia escolher um nome, mas à última hora perguntei à minha mãe: mãe, queres me dar o nome? E ela escolheu Duarte. Ok. Ficou. Não, mas isso é bom quando se tem apoio das pessoas. Sim. Se achas que tiveste apoio, eu acho que sim. porque isso facilita em muitas coisas na vida, não é? Termos o apoio das pessoas à nossa volta, seja família ou relações. E quais é que foram as maiores dificuldades no que toca às pessoas à tua volta a lidarem com o teu processo de transição? Eu diria que foi mais difícil para a minha família e para os meus amigos lidarem com a altura em que eu me assumi como transexual do que propriamente com a minha transição física. Para eles isso parece-me ter sido bem mais fácil. Já não tinham aquele choque. Sim. Ok, o que mais é que eu tenho aqui? Eu tinha dito que queria falar sobre a comunidade trans em Portugal e tu franziste um bocado, um bocado. Não sabias se há. O que é que tu achas? Comunidade trans, porque nós dizemos que há uma comunidade LGBT ou qualquer coisa assim, e mesmo assim há pessoas que dizem que não há uma comunidade LGBT. Pois, eu também tenho um bocado de dificuldade em dizer o mesmo da trans, porque não sinto que haja, quer dizer, se calhar até há uma comunidade trans, mas eu não me sinto integrado nela, tal como muitas pessoas trans. Para começar, porque eu não me identifico com o género binário, ou seja, não me identifico como o homem da caixinha, porque o espectro de género é tão maior que, pronto, e isso acaba por ser um problema quando estás numa comunidade em que é tudo feito para homens transexuais e não abordam muitos assuntos nem aceitam coisas um bocadinho fora. Sim, visas um bocadinho diferentes. Então, E não recebes muitos comentários no YouTube ou não há pessoas a tentarem falar contigo, perguntarem de coisas, saberem informação? Sim. Português e de fora, mas sim. Boa. Então, vês, está aí qualquer coisa, mas de portugueses alguns. Portugueses alguns, sim. Alguns. Mas em Portugal, então, como é que as pessoas trans que precisam de apoio, como é que tu as encaminhas? Assim, no fundo apoiamos-nos todos uns aos outros. Mas diretamente, mais informalmente? Ou... era mais pelos grupos em que estávamos e pessoalmente, pronto, se forem teus amigos, por exemplo. Mas sim, há algum apoio. Por exemplo, preciso de comprar um Bailer, onde é que me podem ajudar? Ou quem é que tem um mais? Esse tipo de coisas. Ou alguém sabe mais ou menos o preço da cirurgia? Quanto tempo mais ou menos é que precisaram para obter esta avaliação? Formação mais logística. Exato.
E às vezes também desabafos, do género, hoje fizeram-me isto e fiquei triste. O que é que se faz numa situação destas? E há sempre alguém a comentar. Portanto, só por aí já vale a pena. Nesses casos de discriminação e de violência, qual é que é a reação que vocês sugerem às pessoas? Pois, eu nunca sei muito bem o que responder, porque, para ser sincero, eu recebi muito mais... Eu tive muito mais problemas antes de começar a transição física. Okay. Porque eu vivi numa cidade alentejana em que cheguei a ser apedrejado porque achavam que eu era um rapaz gay. Portanto, enquanto rapaz gay eu tive mais problemas do que enquanto transexual. Porque agora as pessoas conhecem-me, sabem que eu sou um rapaz transexual e pensam, eu não é gay, é só trans. Ok. E eu não percebo, a sério que não percebo. Uau, é muito difícil. Mind blown. Exato. É difícil perceber isso. O que não tem nada a ver, não é? Porque eu podia ser transexual e gay. Claro, Mas, vamos não chegar a esse nível, senão ainda as pessoas não entram em curto-circuito, coitadinhas. Meu Deus. Enfim, as pessoas são surpreendentes. Eu agora estou na fase em que me tentam masculinizar. Por exemplo, não podes vestir essas calças, não podes vestir... Porquê que tens esse brinco? Agora já não podes gostar disso. Gostas dessa banda? Coisas ridículas que... Enfim. Sim. Mas isso é interessante. Tendo feito essa transição para o masculino e tendo em conta que vivemos numa sociedade que é sexista, deves ter uma perspectiva muito interessante sobre o privilégio e a forma como as pessoas reagem contigo, dependendo da forma como tu te identificas. Consegues falar um bocadinho sobre isso? Eu estou a pensar o que é que posso dizer sobre isso. Porque às vezes leio sobre testemunhos de F2M, portanto, female to male, de pessoas sentirem que ganham um bocadinho de privilégio e ganharem espaço no espaço público. Eu noto isso É assim, eu comecei a minha transição física não só para me sentir bem comigo próprio, mas porque a verdade é que as pessoas olhavam para mim na rua e viam uma mulher. Ou seja, falavam comigo como falam com uma mulher. Primeiro, não devia haver diferença, mas a verdade é que há. Era tocado na discoteca como toca uma mulher, recebia piropos como dão piropos a uma mulher, e isso é que me fazia sentir péssimo, porque eu antes de começar a transição física tinha franjinha, usava vestidos e gostava e continuo a gostar, só que não os visto, nem tenho esse corte de cabelo, porque sei que neste momento ainda não estou capaz de lidar com isso, de lidar com mais ofensas na rua. Mas agora que começo a passar como rapaz, começo a notar que, ok, não há nada disso, não há os piropos, não há essas coisas, e é um privilégio enorme, porque, ok, muitas pessoas olham para mim como se eu fosse um rapaz gay, e isso é uma coisa má. Nesta sociedade em que vivemos, isso é uma coisa má, porque me podem ofender. Mas ainda assim é tão melhor do que ser visto como uma mulher, porque não tenho de aturar tanta porcaria. É só mesmo por isso. E notei o meu privilégio quando comecei a tomar testosterona. Sim, é tão interessante isso. Mas pronto, se as pessoas ainda duvidam da existência de sexismo ou de uma sociedade, enfim, machista, fez umas coisas. Então, o que mais é que temos aqui? No filme que eu vi ontem, também a transição acontecia no contexto de uma relação, e eu achei isso que era muito interessante, porque geralmente naquele caso era uma transição que era muito desejada pelas duas pessoas, e portanto outra pessoa, quanto mais a transição era visível, mais a outra pessoa se sentia atraída pela personagem principal. E isso é interessante, porque eu normalmente não são essas histórias que eu ouço no imaginário das pessoas, parece que é sempre uma coisa que não é desejada por ninguém, é tipo contra a vontade de toda a gente, mas não, neste caso. E mais de metade dos filmes são histórias extremamente trágicas, em que é sempre ao contrário. Sim, histórias, pronto. Eu agora vem-me à cabeça a personagem de Elwood, que era trans, que era o Max, que foi uma... Meu Deus... E foi quando a série começou a descarrilar, porque eles trataram aquela história de uma maneira tão absurda. Foi uma péssima forma de representar a comunidade trans. Péssima, foi um desrespeito completo pela comunidade trans. E aquela ideia de que quando começas a tomar testosterona ficas agressivo. Não, se for uma pessoa agressiva ficas, não é? Mas... Sim, mas as pessoas depois todo o preconceito do resto das outras personagens contra o Max, e não era de todo abordado de uma maneira que desse a entender... Shame on you. Mas sim. Não era abordado de maneira que tu percebesses como espectador que aquilo era preconceito. Era quase a personagem que toda a gente detestava. Quase. Sim. Awesome. Quase. Espetacular. Não, era a sério. Okay. Era ridículo. Mas, anyway... mas agora, só uma parte. Eu ainda noto um bocadinho isso, porque eu quando vou a sítios... Isso o quê? Essa transfobia que existe
por parte de mulheres lésbicas, bi, etc. Okay. Eu sinto muito mais preconceito por parte de pessoas da comunidade LGBT do que pessoas que não são da comunidade LGBT. É assustador. Isso é muito interessante também. Mais preconceito dentro da comunidade LGBT do que de muito fora. mais do que de fora. Ok. Porquê? Vamos ainda assim, vamos desconstruir. Ainda assim, se eu for a uma discoteca ou um bar gay, eu sinto muito mais à vontade do que se for a uma discoteca ou um bar lésbico. Não sei porquê. Sentes mais à vontade num bar gay do que num bar lésbico? Sim, muito mais. Ok. Mesmo com pessoas que sabem que eu sou transexual, não consigo explicar porquê. É estranho, mas não é? Numa comunidade que supostamente é vítima de preconceito mais do que pessoas fora desta comunidade, porque é que as pessoas mesmo assim ainda são mais preconceituosas contra as pessoas trans do que as pessoas que não fazem parte? É uma coisa que eu às vezes penso que é porque também há aqui muito sexismo e os homens... Eu acho que vem tudo o sexismo. É dos homens. É dos homens. Não, é das pessoas sexistas. Sim. E vem daí, eu acho que a bichofobia vem do machismo, a homofobia vem do machismo. Tudo que toca com o género. Tudo toca com o género. Eu acho que pode ter a ver com a bichofobia. Tem muito a ver com a bichofobia, eu não é? Em certos contextos tenho mais maneirismos do que noutros. E eu se estiver num lugar LGBT normalmente tenho muito mais. Pois, eu também. Eu acho que há mais bichofobia por parte de mulheres, L, B e etc. do que por parte de homens. Onde é que tens andado? Espera lá que eu vou lá dar o raspanete. Olha que eu também tenho experiência. Sem publicidade. Eu estou a falar dos bares, discotecas, etc. Claro. Não na rua. Sim. Mas olha que os homens gays podem ser... Porque depois eu sei. Muitos deles vivem tão com medo de não serem vistos como os homens. Mas se eles vão a uma discoteca gay, eles provavelmente não têm problemas com isso. Já foste ao Construction? Não. Porque assim, existe eu fui a semana passada. Existe discoteca Trumps, que é uma coisa assim mais mista. Tem jovens mais femininos e não sei o quê, mas depois o Construction deixa caber. Então se calhar eu estou a generalizar porque só fui a alguns que... Porque se tu fores ao Construction e não fores... Pronto, ok. Tipo, e se o teu objetivo de vida não for seres o macho man, as pessoas não gostam de ti. Enfim. Tá bem. Mas perdemos-nos. Isto começou por causa do contexto das relações. Sim. Transição no contexto de uma relação, de uma coisa desejada, que é uma coisa boa, que nós precisamos mais de exemplos de... Eu acho que isso deve ser uma raridade, ser visto como uma coisa boa, porque eu quando comecei a minha transição física estava num relacionamento e, aliás, eu desde que conheci a pessoa, para aí na segunda semana conheci a pessoa, foi das primeiras pessoas a quem me assumi e desde o início foi um problema. Porque essa pessoa não estava à vontade com o tema e hoje em dia é o meu maior ombro. Mas nunca foi uma coisa muito bem vista, porque não é bem vista, mas é uma coisa difícil. Porque não só estás a mudar a forma como as outras pessoas te veem, também mudas a forma como tu és. Eu não sei explicar, mas o teu corpo muda, não só fisicamente, mas a forma como tu ages. Portanto, em certos aspectos é quase como se começasse a namorar com uma pessoa nova. Enfim, não sei explicar. Sim. Pois, o corpo muda. Claro. E nem sequer estou a falar das cirurgias, estou mesmo a falar que o corpo, a distribuição de gordura faz com que ele mude. Sim. E a forma como tu ages também muda, porque tens uma hormona nova no teu corpo. Sim, claro. Sim, se bem que não é, idealmente nós somos seres em transição constante, exato, em mudança, mas sim, se calhar é uma forma mais concentrada e abrupta, não é? Sim, e pelo menos eu notei algumas diferenças, alguns maneirismos que eu tinha que agora tenho menos, outros que não tinha que agora tenho, certas coisas que eu gostava e que deixei de gostar, certas coisas que eu não gostava muito e agora adoro, e isso manifesta-se em todos os campos. Claro. Portanto, da pessoa que tu és. Sim, não é? exato. Se alguém está apaixonado por nós é por aquilo que nós somos naquele momento, se calhar. Exato, não sei. Ou se é assim uma coisa mais daqui para a frente. Sim, depois sobre a autodeterminação, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que é interessante, que eu vejo isto, eu tanto de fora, mas é uma coisa que me enerva tanto, que é, mesmo por exemplo ontem no filme, tens a personagem principal que é uma mulher trans e que se identifica como ela e que é um nome que é supostamente feminino, mas mesmo, por exemplo, a pessoa que estava a apresentar do queer falou, não lhe chamou Andrés, falou-lhe no outro nome que era Sebastian, e mesmo as pessoas que fizeram as perguntas todas tratavam sempre por he, ou então diziam he, she, tipo. E é estranho como as pessoas recusam a autodeterminação de pessoas. Se tens alguém que te diz, olha, eu sou isto, nós não. Deixa-me lá. Não, pera, deixa-me explicar-te. Eu é que te vou dizer aquilo que tu és, porque tu estás mal sobre ti própria. Eu acho que a maior parte das vezes nem sequer
por maldade, é mesmo por ignorância. Não estão a par. E é por isso que se tem de falar mais disso. Sim. E pá, eu acho que nós precisamos também ser um bocadinho mais brutos com as pessoas. porque é ignorância. Opa, é ignorância, mas é ofensiva e é problemática. Aprendam, não é? Não podemos ser... E nós ainda não temos aquela vontade de perguntar. Não sabes, pergunta. Qual é o pronome que queres que eu use? Ok. É verdade. Pronto. Eu, por acaso, em algumas conferências LGBT que pude estar... Nas melhores, nós começávamos sempre com uma ronda de nomes e de pronomes, que é uma coisa que eu nunca fiz em mais sítio nenhum e que é uma coisa que é tão espetacular. E às vezes, eu sou esta pessoa, prefiro que me tratem com pronomes. Porque senão vais ter de, ainda por cima, o português, tens sempre de dizer o ela, o cansada, o a, ou a. Sim. E não temos um pronome neutro. Por mais que tentamos, é tão difícil arranjar. Eu às vezes tento usar o e ou o i na escrita ao x, mas não resulta. Não. Também não me sinto nada natural nenhuma dessas coisas. É difícil. O X faz-me lembrar ali há 10 anos atrás, como umas pitas escreviam na net. O X faz-me alguma confusão, confesso. Eu só não e gosto... os capas, não era? E os capas, eu não gosto porque não tem leitura, percebes? Porque quando tu lês as pessoas acabam por ler no masculino e portanto passa por ser um bocado irrelevante. Mas é tão difícil na língua portuguesa. Mas pronto. E depois, sobre mais uma coisa que já estamos a ficar sem tempo, que era sobre a diversidade de corpos e uma coisa que tu também querias falar aqui, que também é um tópico que vem sempre, que tem a ver com as cirurgias, que as pessoas têm muitas dúvidas e preconceitos. Querias falar sobre cirurgias e... Sobre as cirurgias, queria dizer só que em Portugal era suposto haverem cirurgias no público e neste momento estão paradas. E já estão paradas há um bom tempo. Porquê que estão paradas? Porque, havia um médico, o Dr. João Décio, que fazia as cirurgias no público, e esse médico reformou-se, ou seja, agora está no privado, e no público estamos há anos à espera que haja uma equipa médica de novo. Uau. Portanto, se calhar 3 em 3 meses vem um médico de Espanha, por exemplo, mas não há uma equipa médica formada. Portanto, as cirurgias que fazem são quando muito uma por ano e os resultados são péssimos. Por isso não há cirurgias no público. Enfim, as pessoas ficam sem opções. Mas relativamente à diversidade de corpos, estamos mesmo a chegar ao fim, que as pessoas acham sempre que as pessoas trans têm de corresponder também ao modelo da pessoa trans, não é? Sim, mesmo dentro da comunidade trans, isso é um problema, sim, porque há muitas pessoas que não querem fazer a cirurgia genital ou histerectomia ou de peito. Eu estou a falar de F2M porque M2F eu não conheço muito bem. Mas pronto, e não é verdade, podes não fazer nenhuma cirurgia, podes fazer só uma, podes... Sim, tens direito um padrão, de escolha de exato, como é que o teu corpo se poderá apresentar, não é? Exato. Sim, e às vezes as pessoas não compreendem isso, não é? Até este número de passos não és oficialmente... Exatamente. Mas já és homem. Ainda não fizeste a cirurgia. Pois é. Também tem muito a ver com o binarismo e com de género e com não há cá confusões, com o sexismo, outra vez. A culpa é do sexismo! A culpa é do sexismo! Eu preciso conseguir ter uma prova de que não me estás a enganar, não é? Preciso de ver com os meus olhos. Enfim, é estranho. Enfim. Então, para terminar, alguma coisa que queras acrescentar? Ou... não acho que não, falado? Como lembro, não. Acho. Ok, só uma última coisa também, que é uma pessoa que nos esteja a ouvir e que não sei, queira falar contigo ou queira ter mais perspectiva sobre este assunto, onde é que ela se pode dirigir? Será que se pode dirigir a algum sítio específico? Se há algum grupo no Facebook ou se há alguma página, algum site? Há um grupo no Facebook para F2Ms em Portugal. Por isso é só escrever isso no Facebook. Em termos de associações, há uma associação no Porto chamada Janot, que também costuma ter palestras sobre transexualidade e inclusive vão lá os médicos que operam em Portugal. Por isso é um bom... Então vamos linkar isso quando também podem procurar-me no YouTube. Escrevam Seni Gaio. S-E-N-I Gaio. Ok. Nós vamos linkar estas coisas todas. Então, olha, ficamos por aqui. Duarte, muito obrigado por teres vindo falar. Obrigado. Acho que nós precisamos ter mais destas conversas em Portugal, dentro e fora da comunidade LGBT. E pronto, até a próxima semana. Adeus.